amigos nobres e dos humildes também. Reverente amor de Cristo, comunicador como ninguém. Atendei nossos pedidos e guardai-nos para sempre. Amém. Nosso terrível é por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Nosso terrível é por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. É com imensa alegria que nos reunimos para celebrar esta Eucaristia, neste 8º dia da novena de São Felipe. É com imensa alegria que venho aqui hoje pela primeira vez, uma alegria conhecê-los, uma alegria poder celebrarmos juntos. Eu sou o Padre Guilherme, estou como administrador paroquial da paróquia São Jorge, aqui pertinho na cidade de São Jorge, em Santo André. Agradeço muito a acolhida de todos, também o convite do Padre Hamilton. Quero saudar aí o Diácono Celso, que trabalha aqui, também o Diácono Francisco, que nos ajuda muito lá na paróquia São Jorge. Uma alegria também estar aqui, já trabalhou aqui, né? Então, aí rever os amigos da paróquia. Vamos colocar no altar do Senhor todas as intenções, todos os nossos louvores, todos os motivos que temos para celebrar nesta noite, para fazer memória do amor, da entrega de Jesus. Coloquemos no altar do Senhor também todos os trabalhadores, trabalhadoras, aqueles que estão desempregados e que precisam de condições mais dignas de trabalho. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que os pecadores humilhados, que
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 ó Deus nos altos céus, na terra todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Nossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, na terra todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Nós te Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, na terra todos nós. Nós que estás junto do Pai, glória a Deus. Como nosso intercessor, glória a Deus. Acolhe nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, na terra todos nós. Nós somente somos o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. E Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra todos nós. Oremos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide, falar ao povo no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram, e ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não encontraram, e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro.
Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Feliz ficou a Deus e foi ouvido. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecerei o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, Ele ouviu, e de todos os temores me livrou. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai sua face e alegrai-vos, que vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Feliz gritou a Deus e foi ouvido. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Este feliz gritou a Deus
que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, pois suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, manifestar a alegria de estar aqui com vocês, celebrando juntos esta Eucaristia. Então, eu sou o Padre Guilherme. Desde ontem, sou administrador paroquial da paróquia São Jorge, em Santo André. Então, eu tenho 2 meses de ministério, 2 meses de padre. E trabalhava na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, e aí Deus precisou, preparou, chamou e enviou para uma nova missão. E agora lá, junto com o diácono Francisco, nós estamos ali conhecendo e nos aproximando da paróquia São Jorge. Eu conto com as orações de vocês por essa nova missão na minha vida, para que nós juntos e junto com o amado povo possamos, construir o reino de Deus, trabalhar em favor da construção do reino. Hoje nós estamos comemorando mundialmente o Dia do Trabalhador. E como a nossa fé não pode estar aí separada da nossa realidade, então a Igreja encontrou um modo muito bom de celebrar também este Dia do Trabalhador. Então, com o Papa Pio XII, foi instituída a memória de São José Operário, que nós lembramos hoje também, lembrando da figura de São José, pai adotivo de Jesus, homem justo, que sustentou com seu trabalho o lar da Virgem Maria, que educou o menino Jesus, que ensinou também o trabalho para o menino Jesus, para Jesus. A partir dele, de seu exemplo, de seu silêncio, de suas ações, não relatadas pelos textos bíblicos,
nós encontramos aí o grande amor de Deus manifestado no homem e na mulher, e exerce os seus dons por meio do trabalho. Então, pedindo a intercessão de São José, nós queremos rezar, louvar e agradecer a Deus por conceder ao homem o dom do trabalho. Então, nós sabemos que Deus trabalhou na criação do mundo, na criação do ser humano. Ele trabalhou por muitos dias, viu que todas as suas obras eram boas, e este mesmo dom Ele concede a todos nós. Então nós bendizemos a Deus, que confia em nós e dá ao homem a capacidade de trabalhar, para construir um mundo melhor, para construir uma sociedade mais digna, para construir também a sua própria dignidade, adquirir por meio da justiça os seus bens para poder sobreviver. Nós queremos pedir então a intercessão de São José por todas aquelas pessoas que estão desempregadas. Mas no final da celebração, nós vamos pedir a bênção sobre todos os trabalhadores, todas as carteiras de trabalho, currículos, todos aqueles que estão aí precisando de emprego, estão sofrendo, aqueles que trabalham, mas precisam e procuram condições melhores, mais dignas. Tudo isso nós queremos reunir, colocar no altar do Senhor e contar com a sua ação. Deus é amor. Nós estamos vivendo o tempo pascal, razão de ser da nossa fé. O tempo que mostra de maneira mais clara o amor que Deus tem por cada um de nós. Porque é o tempo em que nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Jesus passou pela morte e venceu. Unidos a Ele, nós também poderemos vencer. Nós vencemos as escravidões do pecado, nós vencemos o comodismo, nós vencemos tudo aquilo que nos afasta dele e que nos afasta dos irmãos. E tudo isso porque Deus é amor. E é justamente isso que nós ouvimos no Evangelho, nesta conversa entre Jesus e Nicodemos. Então Jesus está explicando para ele sobre um novo nascimento, sobre uma nova vida segundo o Espírito. E ali Jesus mostra a ação de Deus. Deus amou tanto o mundo, e este amor de Deus, a gente fala que é muito, Deus amou tanto, mas nós não conseguimos medir. As nossas palavras nunca serão capazes de descrever o tamanho do amor de Deus por nós. E Ele nos amou tanto que enviou o Seu Filho para nos mostrar o caminho, para nos inaugurar o reino de Deus, para nos convidar a um novo jeito de viver e de se relacionar. Jesus nos liberta e é a luz que ilumina as nossas trevas. Por isso nós somos convidados a corresponder. Jesus veio para salvar, não veio para condenar, não veio para julgar, veio para servir e para salvar. Todos nós somos banhados constantemente pela misericórdia de Deus, todos nós somos constantemente renovados, mas somos convidados a, diante das dificuldades, diante dos desafios, oferecer uma resposta, corresponder a este amor de Deus, viver segundo a verdade, viver os caminhos de Jesus, viver segundo a luz. Então que nós possamos ser pessoas que vivam nos caminhos de Jesus, para não nos afastarmos, para não permitirmos com que o pecado, os nossos interesses, as nossas limitações nos dominem, mas que nós estejamos livres para trabalhar. Não apenas trabalhar fisicamente, trabalhar colocando em prática os nossos dons, mas trabalhar como Jesus em favor do reino de Deus, em favor de uma realidade onde Deus reina. Realidade esta onde há amor, onde há perdão, onde há fraternidade, onde há pessoas misericordiosas. E aí, com certeza, para todos aqueles que caminham na luz, para todos aqueles que vivem segundo a verdade de Jesus, Deus nos dá a certeza da sua presença, da sua força. O Salmo vem ser aí um bonito testemunho de uma pessoa que
reconheceu que precisava de Deus e dependia da sua misericórdia, e gritou a Deus e que com certeza foi ouvido. É como nós vemos no relato da primeira leitura de hoje, que nós vemos a experiência dos apóstolos aí anunciando o Evangelho, e eles não estão isentos, como todos nós, não estamos isentos das dificuldades, das perseguições, das cruzes, né? Faz parte do ser cristão e do seguir Jesus, carregar a cruz, que se manifesta de muitas maneiras, seja pela perseguição, pela indiferença, seja também pelo desemprego. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós vemos ali os discípulos presos. O motivo da prisão, o seu estilo de vida, um estilo de vida diferenciado, que reconhece o senhorio de Jesus, do ressuscitado, e não do imperador, não de outras pessoas, outras cores, outras situações. Muitas vezes, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós encontramos também as dificuldades. Mas Deus liberta os seus filhos, liberta aqueles que têm boas intenções, como libertou os discípulos da prisão, para que eles fossem ensinar, para que eles fossem anunciar Jesus, para que eles fossem despertar a fé no coração das pessoas. Que conosco também possa ser assim. E por esta Eucaristia que estamos celebrando, por esta festa bonita que vocês estão vivendo, pela fé, nós possamos ser libertados das limitações, das prisões, do comodismo, e possamos estar livres para sentir o amor de Deus, para anunciá-lo aos nossos irmãos e irmãs, para praticarmos a nossa missão de batizados, de enviados a evangelizar, a construir uma igreja acolhedora e missionária que sai de si mesmo, que vai ao encontro daquele que está longe, daquele que ainda não ouviu o amor de Deus. Então, que nós tenhamos a certeza da presença de Deus na nossa vida, que nós tenhamos a certeza de que Deus nos ama tanto, que nos oferece e nos concede a sua salvação. Vivamos, pois, de acordo com esta salvação que nós recebemos. Vamos fazer um instantezinho de silêncio, meditar no nosso coração estas palavras que Deus dirige para nós. Vamos continuar a nossa celebração, levando ao Senhor as nossas preces. Todos nós responderemos: Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Pelo Santo Padre, o Papa, e todas as suas intenções, para que ele sempre experimente a proteção materna da Virgem Maria, rezemos. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Por todos os lares cristãos, para que cresçam neles, durante este mês, a devoção a Maria, Mãe de todos nós, rezemos. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Pelas crianças e adolescentes, para que o amor de Maria os acompanhe durante seus anos de formação humana e religiosa, rezemos. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Pelos operários, para que São José seja para eles o modelo de virtudes e o protetor de seus direitos, rezemos. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós. Cada um faça a sua prece.
Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com bondade as nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer então o nosso momento de apresentação dos dons. Cantaremos o item 15 do nosso folheto. Bendito seja Deus, Pai, o universo criador, pelo pão que nós recebemos, pode graça e bom amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo criador, pelo fim que nós recebemos, pode graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Nós participamos da construção do mundo novo. Com Deus seja mais expressa, nossa intensa perder. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, pode graça e com amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, e sejamos fiéis por toda a vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações caídos. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E, Senhor Jesus, Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos Cosmo Saldanha da Silva, Ade Rodrigues, Aparecida Pereira Ferreira, que chamastes neste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, a oração de Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas de Deus da paz, saúde quem está ao vosso lado, com gesto de fraternidade. O importante é amar, conquista amor, e ensinar o verdadeiro amor. Por isso eu vou te amar, 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 conquista amor. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar.
Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, piedade. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a nossa paz. E agora, felizes somos nós. Somos convidados a receber o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar, mas dizer uma palavra e serei salvo. Diz o Senhor: fui eu que vos escolhi no mundo e enviei para produzires fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Canto de comunhão. Canto de comunhão, o item 34 do nosso folheto. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nessa viagem nos deixou. Ou assim mesmo como não. Verbo caro, farto és, verbo pode, santo és, verbo caro, farto és, verbo pode, santo és. E aqui bates o teu dom e venha a nós todo aquele que morrer. Não terás fome aqui, venha a tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbo caro, farto és, verbo pode, santo és, verbo caro, farto és, verbo pode, santo és. Desde o princípio, quando
O verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou. Todo assim mesmo como verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és, verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és. E aqui partes o teu mal e veio a nós todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive a tua igreja, toma-te onde se encontrarás a morada eterna. Verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és, verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e por misericórdia Deus mandou o Filho do céu. Todo a si mesmo como verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és, verbo caro, tu és, verbo parecer, tu és. E aqui partes o teu pão e veio a nós todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive a tua igreja, toma-te onde se encontrará a morada eterna. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecer junto ao vosso povo e fazer passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar bastante para os nossos batismos. Amanhã, dia 2, às 19h30, celebrará conosco aqui o Parque do Ninho. E vai ser a bênção das velas. Vai ter vela que precisa ser vendida e também pode trazer as velas de casa. Bem? Dia 3, a procissão sairá às 19 horas, passando pelas ruas América do Sul, Colômbia, América do Sul, voltando pelo Rãs e Brasília. Após, haverá missa solene do padroeiro. O padroeiro pede para nós sábios todos aqui presentes. Dia 4, às 16 horas, haverá a missa seguida da terceira carreata do padroeiro e bênção dos veículos e motoristas. Depois, segue quermesse. A quem puder trazer doações, particularmente de refrigerante e nada, agradecemos. Dia 5 é o almoço.
Já escreveu o Zeca, tem convite do almoço ainda para vender, está contando lá, ó. E também está sendo vendido no caixa, né? Porque no caixa tem a maquininha, então também ninguém pode falar que não tem como comprar, porque tem a maquininha lá no caixa, tá? Pode fazer crédito também, né, Celeste? Só débito, nada crédito, pessoal. Então, os convites comprados até 3 dias antes possuem desconto. Olha, você pode perder essa oportunidade. Temos o bingo também, né? Começa dia 4, no dia 5 também vai ter o bingo. Quem já comprou, dá uma olhadinha direitinho no dia, tá? Porque tem o bingo no dia 4 e o bingo no dia 5, tá bem? Então vocês não podem estar perdendo essa oportunidade. Assim terminamos essa Santa Missa, temos a venda de salgados ali na cantina. Então, todos convidados a passar por lá para comer os salgadinhos. Né? E, de antemão, vamos agradecer a Deus e rezar uma Ave Maria pelo Padre Guilherme, pelo Padre Hamilton, por todos os padres que têm passado aqui pela nossa paróquia. Né? E estamos também, Padre Guilherme, pegando uma lembrancinha que o Vitor, né, Vitor? Você, Vitor, vai estar agradecendo pela sua generosidade de estar aqui conosco. Não podemos, né, rezar a Maria, Virgem Maria, Virgem Maria, todos os nossos padres, cada vez mais nos fortaleça nessa sua missão, na sua caminhada. A gente reza a Maria e logo em seguida o padre nos acompanha na oração São Felipe Apóstolo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, e o resto, continue rezando por mim, né? Então, como eu disse, estamos aí numa fase muito boa, mas também cheia de desafios, né? Na vida e na vocação. Então, são 26 anos de idade, 2 meses de padre e, desde ontem, administrador paroquial de uma paróquia grande, mas que já está no meu coração. Então, assim como vocês rezam pelo Padre Hamilton, um grande padre, um grande presente de Deus que vocês têm, né? Rezem por mim também, para que eu seja não apenas padre, mas um bom padre para aquele povo que Deus me confiou. Né? Então, vocês são um rebanho, mas não um rebanho do Padre. Vocês são um rebanho de Jesus, e Ele concede, por graça e por misericórdia, aos cuidados dos padres. Então, rezem sempre por nós, para que nós saibamos conduzir-nos segundo o coração, segundo a vontade de Jesus. Amém? Amém. Então, agora nós vamos, antes de rezar a oração a São Felipe, nós vamos pedir a Deus que abençoe todos os trabalhadores, trabalhadoras, todas as carteiras de trabalho. Então, você que trouxe a sua carteira de trabalho, seu currículo, você que não trouxe também não tem problema, todos vocês, né? Todos nós seremos abençoados. Vamos pedir pelos desempregados, por aqueles que sofrem no seu emprego, por aqueles que estão procurando, por aqueles que estão procurando aí o primeiro emprego e vão iniciar aí essa jornada para que sejam sempre muito abençoados por Deus. Também pelos governantes, oferecer as condições de dignidade para o povo. Deus, Pai de bondade, fonte e origem de toda a bênção, nós nos louvamos e agradecemos porque concedestes ao homem e à mulher o dom de se edificarem por meio do trabalho. Nós nos pedimos humildemente, derramai a vossa bênção sobre estes vossos filhos que humildemente pedem a vossa graça. Abençoai-os, bem como os seus documentos, suas carteiras de trabalho,
seus currículos, seus objetos, tudo aquilo que eles trazem. Abrir, Senhor, os caminhos daqueles que estão desempregados e daqueles que buscam o seu trabalho, a fim de que eles, vivendo com dignidade, possam eternamente render graças a vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te peço dessa ordem que tens, essa vida, meu Senhor. Eu sempre tenho fome de amor e acredito nessa fonte de Deus. Desde Deus está e Deus também é Deus. E Deus contigo faz um sol. Porém que vida segue como bom. Quero viver eternamente ao lado dele. Essa vida é vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Te peço dessa água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor e acredito nessa fonte de onde vens. Desde Deus está e Deus também é Deus. E Deus contigo faz um sol. E porém que me dá terra como pó. Quero viver eternamente ao lado dele. É cada vida, é vida nova. Se fazes renascer, se fazes renascer. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu quero água dessa fonte de onde vem. E agora rezemos juntos, pedindo a intercessão de São Felipe Apóstolo. Ó Deus, que nos dignaste iluminar o mundo com as virtudes e a sabedoria, bem-aventurado São Felipe, e o zelo desse apóstolo, que levou muitas pessoas a Jesus. Fazei pela intercessão do apóstolo Felipe, muitos outros fachos de luz se acendam na igreja, para iluminar e aquecer os corações de todas as pessoas de boa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Felipe, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria de Deus é a nossa força. Podemos ficar em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela acolhida. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa festa de São Felipe e um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Canto final número 35 do folheto. Vamos bem além. O Deus que nos criou e que se consagrou para anunciar seu amor. O Deus que me criou e que se consagrou para anunciar seu amor. Eu sou como a chuva